Diga estas 3 palavras e portas se abrirão. Você já se perguntou se algumas portas não se abrem não por falta de fé, mas porque Deus está esperando algo específico de você? Já pensou que pode existir um segredo espiritual, uma revelação silenciosa, escondida exatamente no momento em que tudo parece travado? Hoje você vai entender como palavras ditas no tempo certo podem alinhar seu coração com o propósito de Deus e liberar movimentos que estavam retidos. Porque talvez essa fase difícil não seja um sinal de negação, mas um preparo para algo maior do que você imagina. Eu falo isso com responsabilidade espiritual, porque também já estive nesse lugar. Já vivi períodos em que orava, confiava e mesmo assim não via mudanças. Foi buscando entendimento na palavra, caminhando com pessoas de fé e atravessando meus próprios processos com Deus, que percebi algo que quase ninguém ensina sobre autoridade espiritual e posicionamento interior. E é isso que vou compartilhar com você agora. Porque quando você entende o que Deus observa antes de abrir uma porta, sua fé deixa de ser ansiosa e passa a ser firme. O que você vai ouvir a seguir pode mudar completamente a forma como você interpreta, espera, silêncio e propósito. Eis o bloqueio invisível. Existe um tipo de bloqueio que quase ninguém enxerga, porque ele não está fora, está dentro. Não é a falta de oportunidade, não é a ausência de pessoas certas, não é o cenário econômico, nem o momento da vida. É um bloqueio silencioso que se forma quando o coração está desalinhado com o processo que Deus está conduzindo. Você até quer avançar, mas por dentro ainda luta para controlar. Você pede portas abertas, mas continua preso à necessidade de ter garantias antes de confiar. Esse bloqueio não nasce da maldade, nasce do medo. Medo de errar, medo de perder, medo de se frustrar de novo. E sem perceber, esse medo começa a orientar pensamentos, palavras e decisões. A pessoa ora, mas ora tensa, declara fé, mas fala como quem já espera a derrota. Isso cria um ruído espiritual constante, uma incoerência interna que impede o fluxo natural das coisas. Deus não trabalha no ambiente da confusão interior. Ele não age onde o coração está dividido entre confiar e controlar. Quando existe essa divisão, não é que Deus se afasta, é que o alinhamento se perde. E sem alinhamento não há movimento. Muitas portas continuam fechadas, não como punição, mas como proteção. Porque abrir no tempo errado poderia te machucar, te expor ou te colocar em um lugar para o qual você ainda não está preparado emocionalmente ou espiritualmente. Há momentos em que o silêncio de Deus não significa ausência, significa observação. Ele está vendo como você reage enquanto espera. Observa como você fala quando ninguém está ouvindo. Observa como você interpreta o atraso. Porque as palavras revelam muito mais do que pedidos. Elas revelam se você vive pela fé ou pela ansiedade, se você confia ou apenas tenta apressar o processo. Quando esse bloqueio invisível não é reconhecido, a vida entra em repetição. As mesmas portas, os mesmos ciclos, os mesmos sentimentos. A pessoa se esforça mais, ora mais alto, insiste mais, mas tudo continua travado. Não porque falta fé, mas porque falta alinhamento interno. É como tentar empurrar uma porta que só se abre quando você muda a postura diante dela. Esse bloqueio começa a se desfazer quando você para de brigar com o tempo e começa a ouvir o que Deus está tratando dentro de você. Quando você aceita que nem toda espera é atraso e nem todo silêncio é rejeição. Às vezes é Deus reorganizando o interior para que o exterior não desmorone quando a porta se abrir. É nesse ponto que as palavras certas começam a ganhar força. Não palavras ditas por desespero, mas palavras que nascem da consciência. Palavras que não tentam convencer Deus, mas revelam que você confia nele. Quando isso acontece, algo muda por dentro antes de mudar por fora. A ansiedade diminui, a pressa cede lugar à firmeza, e o coração encontra descanso mesmo sem respostas imediatas. O bloqueio invisível perde força quando você entende que Deus não está atrasando sua vida, está amadurecendo você.
E maturidade espiritual não se mede pelo tempo de espera, mas pela forma como você se posiciona enquanto espera. Quando esse posicionamento muda, o ambiente muda junto, e portas que antes pareciam pesadas começam a se mover com naturalidade. O que vem a seguir aprofunda ainda mais esse entendimento, porque existem palavras que não apenas expressam fé, mas ativam alinhamento. E quando o alinhamento acontece, o céu responde. Palavras como chaves espirituais. Agora vamos falar sobre algo que muitas pessoas não compreendem completamente, mas que, quando entendido, pode mudar tudo. Palavras como chaves espirituais. Não são apenas frases que pronunciamos sem pensar. Não se trata de repetir palavras esperando um milagre. Palavras são poderosas, porque carregam a nossa autoridade espiritual. Elas não apenas comunicam o que sentimos, elas moldam o que acontece ao nosso redor. Jesus nos ensina que a fé é movida por palavras. Quando ele fala, o céu se move. Quando ele declara, a realidade muda. Ele não só falava com poder, mas com autoridade. E é essa autoridade que os cristãos têm à disposição. Não porque somos perfeitos, mas porque somos coparticipantes do reino de Deus. Quando entendemos isso, começamos a perceber que nossas palavras têm o poder de abrir portas ou de mantê-las trancadas. Esse poder não está no gritar ou no falar muito. Está no alinhamento do que falamos com o que realmente acreditamos no coração. Muitas vezes, as portas não se abrem porque nossas palavras não estão em sintonia com nossa verdadeira crença. Por exemplo, você pode pedir uma bênção, mas ao mesmo tempo fala como alguém que já espera uma resposta negativa. Isso cria uma desconexão entre o que você pede e o que você espera. E essa falta de alinhamento impede o mover de Deus. Palavras também são uma expressão de posicionamento espiritual. Quando você fala com confiança, não porque tem todas as respostas, mas porque sabe em quem confia, as portas começam a se abrir. O que você declara em momentos de crise, de silêncio ou de espera é uma chave que pode liberar ou prender aquilo que Deus tem para você. As palavras não têm poder porque são mágicas, elas têm poder porque revelam o que está no nosso interior. Quando estamos alinhados com o propósito divino, as palavras que saem da nossa boca têm força para criar mudanças. Agora imagine por um momento o impacto de uma palavra bem colocada no momento certo. Um simples amém, dito com a certeza de que Deus está agindo, pode mover montanhas. Eu confio, dito de todo o coração, pode alinhar seu espírito com a vontade de Deus e transformar um cenário aparentemente impossível. A verdade é que muitas vezes não estamos esperando as portas se abrirem porque não estamos falando como quem realmente acredita nelas abertas. Deus não está interessado em palavras vazias. Ele quer ver o coração alinhado com o que se fala. E quando isso acontece, as palavras se tornam uma ferramenta poderosa para o mover de Deus. O que é falado com fé, com confiança, com o entendimento de que Deus está no controle, cria uma atmosfera onde milagres podem acontecer. Porque a palavra de fé ativa a resposta do céu e a palavra de dúvida mantém a resposta travada. Você pode até se perguntar, mas como eu posso declarar com certeza se não vejo nada acontecendo ainda? A resposta está na fé que fala antes de ver. A Bíblia nos ensina que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Quando você começa a falar com certeza, como se já estivesse acontecendo, você está agindo na mesma fé que Jesus demonstrou ao falar sobre as coisas que ainda não existiam, como se já existissem. Então, o que faz as palavras se tornarem chaves espirituais? É o poder da fé alinhada com a vontade de Deus. Quando você fala com essa fé, quando você diz algo com a certeza de que está em sintonia com o propósito divino, você ativa a chave que abre a porta. Não é sobre pressa, não é sobre forçar, é sobre confiança no tempo de Deus e alinhamento com sua vontade. Entender isso muda completamente a forma como você ora e como você fala sobre sua vida. Quando você falar, faça com que suas palavras sejam de fé. Quando você orar, faça com que suas orações sejam um reflexo do seu posicionamento interior.
E quando você se alinhar com o propósito de Deus, as portas começarão a abrir, não pela sua força, mas pelo poder da sua fé. E o que acontece quando essa chave começa a ser usada corretamente? O próximo passo vem. As portas vão se abrir, não porque você as forçou, mas porque você estava pronto para atravessá-las. E o que você vai aprender agora é como fazer isso de forma prática. O momento certo. Você já se perguntou por que algumas portas parecem demorar tanto para abrir? Ou talvez já tenha experimentado a frustração de ver oportunidades surgindo para outras pessoas. Enquanto você continua na espera, vendo as portas se fecharem diante de você. O que está acontecendo? O que é necessário para que o que você tanto espera se manifeste na sua vida? Muitas vezes, a resposta está em algo simples, mas poderoso: o momento certo. Deus, em sua infinita sabedoria, sabe exatamente quando é o momento de abrir uma porta para nós. E o que você talvez não tenha percebido é que muitas vezes Ele está preparando você para atravessar a porta quando estiver verdadeiramente pronto para o que ela representa. Não se trata de uma questão de tempo humano. Para Deus, a questão é de preparação interior. Deus sabe que não podemos lidar com o que Ele tem para nós se ainda não estamos alinhados no espírito e no coração para receber essa bênção. Agora, isso pode ser difícil de entender, especialmente quando estamos em um período de espera. Porque ao olhar para fora, tudo parece indicar que a porta deveria já ter sido aberta. O que você talvez não tenha percebido é que o silêncio de Deus, muitas vezes, é um convite a um tempo de preparação. Deus não está nos ignorando, Ele está nos preparando. E esse processo de preparação é silencioso, muitas vezes imperceptível, mas fundamental. O que muitas vezes não vemos é que, enquanto esperamos, Deus está trabalhando no nosso caráter. Ele está nos tornando mais fortes, mais resilientes, mais confiantes em sua soberania. Ele está trabalhando na nossa paciência, no nosso domínio próprio e na nossa confiança inabalável de que Ele sabe o que é melhor para nós. E até que esse trabalho interior seja completo, a porta permanece fechada, não por castigo, mas por cuidado. Você já percebeu que as portas que se abrem antes do tempo são, muitas vezes, as que mais nos deixam despreparados? Aquelas que nos levam a tomar decisões precipitadas, a entrar em situações para as quais não estamos emocionalmente ou espiritualmente preparados. Deus, na sua bondade, nos protege disso. Ele sabe que precisamos ser moldados para aquilo que Ele tem preparado para nós. Ele não apenas quer nos dar algo, Ele quer nos dar o que é certo para o nosso propósito e nossa jornada. Quando você entende isso, a espera deixa de ser um castigo e passa a ser um tempo de preparo. Não é uma punição, não é um atraso, é um tempo divino em que Deus está silenciosamente ajustando tudo dentro de você para que você possa receber o que Ele tem para a sua vida, de uma forma que ninguém mais poderia. O momento certo não é o nosso momento. O momento certo é o momento em que você e tudo ao seu redor está preparado para atravessar a porta. E a boa notícia é que quando você chega ao ponto de estar preparado, as portas começam a abrir de forma natural. Não porque você as forçou, não porque você se apressou, mas porque você estava alinhado com o propósito de Deus e com o tempo dele. Quando isso acontece, as coisas começam a se encaixar. As oportunidades surgem. A vida se torna mais fluida. A expectativa que antes parecia ser uma carga, agora se transforma em expectativa viva. Você começa a ver que o tempo de espera não foi um desperdício. Cada momento foi valioso, cada lição, cada desafio, tudo contribuiu para que você chegasse àquele momento. Deus não ignora suas orações. Ele responde no tempo perfeito. E o tempo perfeito é o tempo de Deus. Esse entendimento libera você da pressão de ter que controlar tudo e te permite descansar na soberania divina. Porque quando você sabe que a porta se abrirá no momento certo, você pode viver em paz, sabendo que mais cedo ou mais tarde, aquilo que é para você virá. O próximo passo será dado, e a porta se abrirá. Não porque você correu atrás, mas porque você confiou no processo divino.
E isso muda tudo. Agora, à medida que essa revelação se torna mais clara, você vai começar a entender como as palavras certas no momento certo não apenas abrem portas, mas te preparam para o que está por vir. E é isso que vou te mostrar a seguir. A primeira palavra que realinha. Existe uma palavra que não muda imediatamente as circunstâncias, mas muda completamente você. E quando você muda por dentro, o ambiente começa a responder. Essa palavra não é dita para convencer Deus de nada. Ela é dita para colocar o coração no lugar certo, porque antes de qualquer porta se abrir por fora, algo precisa se ajustar por dentro. Muitas pessoas travam exatamente aqui. Elas querem avanço, mas não querem abrir mão do controle. Querem resposta, mas não querem soltar a necessidade de entender tudo. Essa palavra confronta isso de forma direta. Ela não é confortável, mas é libertadora. Quando você a diz com consciência, algo se quebra internamente. A resistência cai, a luta interna cessa, e o coração entra em descanso. Deus não age onde há disputa interna, Ele age onde há entrega consciente. Essa palavra não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, é sinal de maturidade espiritual. Ela comunica ao céu que você confia mais no caráter de Deus do que na sua própria leitura da situação. E isso muda completamente a dinâmica espiritual do processo. Quando essa palavra é dita com verdade, a ansiedade perde força. A pressa diminui. A comparação com a vida dos outros deixa de fazer sentido. Você para de olhar para portas alheias e começa a perceber o que Deus está construindo na sua história. Não é resignação passiva, é alinhamento ativo. É você dizendo de forma clara que aceita o caminho, mesmo sem ver o mapa completo. Essa palavra também revela algo muito profundo. Ela mostra que você entende que portas abertas, sem alinhamento interno, se tornam armadilhas. Mostra que você não quer apenas acesso, quer sustentação. Não quer apenas oportunidade, quer propósito. E quando Deus encontra esse nível de consciência, Ele sabe que pode confiar o próximo passo. Talvez você tenha passado tempo demais tentando convencer Deus do quanto você precisa daquela porta. Essa palavra muda o foco. Ela não fala sobre necessidade, fala sobre confiança. Não fala sobre urgência, fala sobre maturidade. E isso gera uma paz que não depende de resposta imediata. Uma paz que permanece mesmo quando a porta ainda está fechada. Quando essa palavra entra no seu vocabulário espiritual, algo se reorganiza. O coração desacelera, a mente se aquieta, o espírito se fortalece. Você começa a perceber sinais que antes passavam despercebidos. Pequenos ajustes, encontros, direcionamentos. Nada espetacular, mas tudo preciso. Porque Deus trabalha com precisão, não com ansiedade. Essa palavra não abre a porta sozinha, mas prepara você para atravessá-la sem se perder. Ela realinha sua expectativa com o propósito. Realinha seu tempo com o tempo de Deus. Realinha sua fé com a verdade. E quando esse alinhamento acontece, o céu reconhece que algo mudou. O mais interessante é que depois dessa palavra você já não força mais nada. Você segue firme, confiante, atento. E é exatamente nesse estado que as próximas palavras ganham poder. Porque agora elas não nascem do desespero, mas da certeza. O que vem a seguir aprofunda ainda mais esse caminho. Existe uma segunda palavra que não apenas realinha, mas move o céu. E quando ela é dita no lugar certo, no tempo certo, as portas começam a responder. E a segunda palavra que move o céu. Depois que o coração se realinha, existe uma palavra que nasce naturalmente. Ela não vem da pressa, nem da ansiedade, nem da necessidade de provar fé para ninguém. Ela surge quando você já entendeu que Deus está no controle e que o processo tem propósito. Essa palavra não tenta convencer o céu, ela concorda com ele, e é exatamente por isso que ela tem tanto peso espiritual. Muitas pessoas oram falando demais e confiando de menos. Essa palavra faz o oposto. Ela é curta, firme e carregada de convicção. Quando você a diz, você não está pedindo explicações, não está negociando resultados
e não está impondo prazos. Você está declarando confiança. E confiança, no mundo espiritual, é uma linguagem que o céu reconhece imediatamente. Essa palavra move o céu porque revela algo essencial. Ela mostra que você não está apenas esperando uma resposta. Você está descansando na soberania de Deus. Ela comunica que mesmo sem ver, você escolhe crer. Mesmo sem sinais claros, você permanece firme. E isso muda completamente a atmosfera espiritual ao seu redor. Quando essa palavra é dita com verdade, algo acontece dentro de você primeiro. O medo perde espaço, a insegurança diminui, a necessidade de controlar cada detalhe começa a desaparecer. Você passa a caminhar com mais leveza, mesmo sem garantias visíveis. E é nesse lugar que Deus age com mais liberdade, porque não encontra resistência. Encontra fé madura. Essa palavra também rompe um padrão muito comum, o padrão de confiar apenas quando tudo está claro. Deus não trabalha assim. Ele age quando você confia antes de entender. Quando você descansa antes de ver. Quando você permanece fiel mesmo sem confirmação externa. Essa palavra revela exatamente isso. Ela mostra que sua fé não depende de circunstâncias favoráveis, mas de quem Deus é. Talvez você tenha aprendido a confiar apenas quando as portas já começaram a se abrir. Essa palavra inverte a lógica. Ela é dita enquanto a porta ainda está fechada, e não como um grito de desespero, mas como uma afirmação tranquila. Você diz porque sabe. Você declara porque confia. E essa postura libera algo poderoso no mundo espiritual. Não é à toa que tantas histórias bíblicas começam a mudar quando alguém decide confiar de verdade. Não confiar apenas no resultado, mas no caráter de Deus. Essa palavra carrega exatamente isso. Ela não exige prova. Ela não condiciona fé ao milagre. Ela se sustenta sozinha. E por isso, ela move o céu. Quando você começa a usar essa palavra com consciência, sua oração muda, sua fala muda, seu olhar sobre a vida muda. Você deixa de viver reagindo às circunstâncias e passa a viver a partir da fé. E isso faz com que portas que antes pareciam distantes comecem a se alinhar silenciosamente. Essa palavra não abre a porta sozinha, mas cria o ambiente onde a abertura se torna inevitável. Porque agora existe coerência entre o que você crê, o que você diz e o que você vive. E o céu responde à coerência espiritual. Mas ainda há algo mais profundo. Existe uma terceira palavra que não apenas move o céu, mas sinaliza que você está pronto para atravessar a porta quando ela se abrir. E essa palavra muda tudo. A terceira palavra que abre portas. Existe uma palavra que só faz sentido depois que as outras duas já foram verdadeiramente assimiladas. Ela não funciona quando é dita por impulso, nem quando nasce da ansiedade. Essa palavra não combina com pressa. Ela carrega maturidade. Ela sinaliza algo muito específico no mundo espiritual: prontidão. Quando essa palavra é dita com consciência, ela comunica ao céu que você não quer apenas acesso, você está preparado para sustentar o que vem depois da porta aberta. Muitas pessoas pedem oportunidades que não conseguiriam administrar. Pedem crescimento sem estrutura emocional. Pedem avanço sem responsabilidade espiritual. Essa palavra quebra esse padrão. Ela não pede mais. Ela se apresenta disponível. Não é um pedido carregado de expectativa, é uma postura clara de quem entende o peso do que está prestes a receber. Deus não abre portas apenas porque alguém deseja entrar. Ele abre portas quando encontra alguém pronto para permanecer. Essa palavra revela exatamente isso. Ela diz, sem dizer em voz alta, que você compreende que toda porta aberta traz responsabilidades, ajustes e renúncias. Que você sabe que bênçãos mal administradas se tornam fardos e que você está disposto a crescer junto com aquilo que Deus confia a você. Essa palavra também encerra um ciclo interno. Ela marca o fim da resistência silenciosa. Você já não briga com o processo, não negocia com o tempo, não compara sua jornada com a dos outros. Você assume uma postura firme, estável, consciente, não porque tudo está claro,
mas porque você confia que Deus não erra o caminho. Quando essa palavra é dita, algo se fecha dentro de você para que algo se abra fora. Expectativas irreais se dissolvem. Idealizações caem. O coração se torna mais sóbrio, mais atento, mais presente. Você para de esperar que a porta resolva tudo e passa a entender que ela apenas inaugura uma nova etapa. E essa compreensão muda completamente a forma como o céu responde. Essa palavra não força movimento. Ela autoriza, não acelera processos. Ela confirma maturidade. No mundo espiritual, isso tem um peso enorme, porque Deus confia mais em quem entende o processo do que em quem apenas deseja o resultado. E quando ele encontra essa consciência, ele sabe que a porta pode se abrir sem risco de te perder no caminho. Talvez você tenha passado muito tempo pedindo sinais, confirmações, respostas claras. Essa palavra nasce quando você já não precisa mais disso para seguir firme. Ela nasce quando sua fé não depende de garantias visíveis. Quando você entende que estar pronto não significa estar sem medo, mas estar disposto apesar dele. É nesse ponto que as portas começam a responder com naturalidade. Não com barulho, não com espetáculo, mas com precisão. Pessoas certas aparecem. Decisões se tornam mais claras. O caminho se organiza. Nada forçado, nada atropelado. Tudo no tempo exato. Porque agora existe alinhamento completo entre o que você deseja, o que você diz e o que você sustenta. Essa palavra fecha a sequência. Ela não é o fim do processo, mas o sinal de que o próximo capítulo pode começar. Quando você chega aqui, já não vive mais tentando abrir portas. Você vive preparado para atravessá-las quando Deus decidir abri-las. E isso muda completamente a forma como você caminha. O que vem a seguir não é uma nova palavra, mas a compreensão de quando e como dizer essas três sem transformá-las em fórmulas vazias. Porque o poder não está na repetição, está na consciência. Quando e como dizer essas palavras? Existe um erro comum que precisa ser evitado: transformar entendimento espiritual em fórmula. Essas palavras não funcionam quando são repetidas mecanicamente, nem quando são usadas como tentativa de controlar resultados. Elas só têm peso quando nascem de um lugar certo. E esse lugar não é o desespero, é a consciência. O momento de dizer essas palavras não é quando a ansiedade está no auge, nem quando o medo está comandando as decisões. É quando o coração está minimamente em silêncio. Quando você já conseguiu separar o que é pressão externa do que é direção interna. Deus fala baixo porque ele não compete com o barulho da pressa. E palavras espiritualmente eficazes nascem nesse mesmo ambiente. Dizer essas palavras não exige cenário perfeito, mas exige intenção correta. Não é sobre horário específico, nem sobre postura externa. É sobre verdade interna. Você pode dizê-las sozinho, em silêncio, sem ninguém ouvir. Pode dizê-las em oração, ou até em pensamento consciente. O poder não está no som, está no alinhamento entre fé, intenção e entrega. Existe também um tempo em que o silêncio fala mais do que qualquer palavra. Saber quando calar é parte da maturidade espiritual. Quem fala o tempo todo não escuta, e quem não escuta não se alinha. Essas palavras não competem com o silêncio, elas nascem dele. Primeiro o coração se aquieta, depois a palavra ganha peso. Quando essas palavras são ditas no tempo certo, algo muda de forma quase imperceptível. Não é emoção forte, não é euforia, é clareza. Você começa a perceber o que antes passava despercebido. Decisões ficam mais simples, caminhos confusos começam a se organizar. Não porque tudo se resolveu, mas porque você está no lugar certo para perceber a direção. O maior sinal de que essas palavras foram ditas corretamente não é a porta aberta imediatamente. É a paz que se instala, mesmo com a porta ainda fechada. Quando você consegue descansar sem resposta, sem confirmação, sem garantia, algo profundo já aconteceu. E o céu reconhece isso. A partir desse ponto, você não precisa repetir essas palavras o tempo todo. Elas cumprem o papel delas.
O que permanece é a postura, e é essa postura que sustenta o que vem depois, porque portas abertas exigem mais maturidade do que portas fechadas. Sustentar é sempre mais desafiador do que esperar. Quando você entende quando falar e quando silenciar, sua vida espiritual se torna mais simples e mais profunda. Menos esforço, mais direção. Menos ansiedade, mais confiança. Você deixa de tentar provocar movimentos e passa a caminhar com eles quando surgem. Esse entendimento fecha um ciclo. Não porque tudo terminou, mas porque agora você sabe como se posicionar. E quando o posicionamento muda, a caminhada muda junto. O que resta agora não é técnica, é prática consciente. Viver a partir desse alinhamento diariamente. E é exatamente isso que define o encerramento desse caminho. Não uma conclusão apressada, mas uma transição madura. Porque quando o coração aprende a se alinhar, as portas já não assustam, elas apenas confirmam que o tempo chegou. Encerramento e declaração final. Chegar até aqui significa que algo já se moveu dentro de você. Não porque todas as respostas apareceram, não porque as portas já se abriram, mas porque sua forma de enxergar o processo mudou. E isso é mais profundo do que parece. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando mudar o que está fora, sem perceber que o verdadeiro ponto de virada sempre começa dentro. Essas palavras não foram entregues para te dar controle sobre Deus, mas para te devolver consciência sobre você mesmo. Elas não existem para forçar caminhos, mas para alinhar o coração ao propósito. Quando esse alinhamento acontece, a vida deixa de ser uma sequência de tentativas frustradas e passa a ser uma caminhada guiada, não sem desafios, mas com sentido. Talvez, ao longo da sua história, você tenha aprendido a medir a ação de Deus apenas por resultados visíveis. Portas abertas, respostas rápidas, soluções imediatas. Mas a maturidade espiritual ensina algo diferente. Deus trabalha primeiro no ser, depois no fazer. Primeiro no interior, depois no exterior. E quando você entende isso, a espera deixa de ser um peso e passa a ser um processo com significado. Não existe fé verdadeira sem confiança. E confiança não se prova quando tudo está claro, mas quando ainda existe silêncio. Se hoje você consegue permanecer firme mesmo sem garantias, isso já é um sinal de crescimento. Se você consegue descansar mesmo sem respostas imediatas, algo foi realinhado, e isso tem valor eterno. As portas que se abrirão a partir daqui não virão para preencher vazios, mas para confirmar um caminho. Elas não virão para resolver quem você é, mas para expressar quem você se tornou. Por isso, não tenha pressa. O tempo de Deus não atrasa. Ele prepara, e quando chega, chega com precisão. Agora não como fórmula, não como repetição vazia, mas como expressão consciente. Permita que essas palavras façam parte da sua postura diária. Não como um ritual, mas como um posicionamento. Viva a partir delas. Fale a partir delas. Caminhe a partir delas. Porque quando a postura muda, a história acompanha. Se hoje você sente paz onde antes havia ansiedade, firmeza onde antes havia confusão, confiança onde antes havia medo, isso já é um sinal. O céu reconhece esse lugar, e portas não resistem a um coração alinhado. Siga atento, siga firme, siga sensível. O que é seu encontrará você no tempo certo, e quando encontrar, você estará pronto para atravessar sem se perder no caminho.